Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 6 de maio de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1921. 5 páginas, 43 logias e 7 máximas. O tema é kit técnico. A especialidade é a intrafisicologia. Quem redigiu o verbete, com todo critério, é o professor João Aurélio, que está aqui na poltrona dos réus, assessorado pela professora Kátia. Vocês aguentam porque a turma sabe o que é que está falando, escrevendo e defendendo. Cuidado. Definologia. O kit técnico é o conjunto de objetos físicos, utensílios, suportes funcionais e práticos relativos a determinada atividade da Consim, reunidos de modo organizado, facilitando a vida do usuário nos campos de atuação específicos. O holopensene pessoal da tecnicidade. O kit eletrônico. Os objetos agrupados por função. A funcionalidade, a prevenção, a evitação do retrabalho, a organização continuada, o anti-improviso, o desembaraço funcional, o suporte produtivo, a produmetria crescente, a complexificação descomplicada, o anti-estressamento fecundo, o desassédio laboral, os recursos parapsicofuncionais, a paratecnologia desassediadora. Na argumentologia, nós temos uma taxologia com 70 exemplos de kits técnicos facilitadores da vida moderna. Vale a pena ver isso. Na remissologia, nós temos, entre os 15, destacamos funcionalidade, objeto ritual, rotina útil, sutileza técnica e usabilidade. Frase enfática. A Consim Prática organiza previamente kits técnicos personalizados funcionais, facilitando o dia a dia ao economizar o tempo e ter à mão o necessário para as atividades desempenhadas. Você utiliza kits técnicos no cotidiano? Todos são úteis e funcionalmente evolutivos? Agora, pergunta. Moro com um colega no qual vinha tendo uma relação de convivência estável. De uns tempos para cá, passei a ter mais autenticidade consciencial. Isso é um homem que está falando. E a fazer várias reciclagens, não compactuando mais com os comportamentos patológicos de antes. Sinto que essa mudança está gerando bastante incômodo para ele e para os assediadores. O convívio social em casa, naturalmente, ficou pior. A conduta, nesse caso de antagonismo, de falta de ganho evolutivo, mútuo é morar sozinho? Esta seria a conduta mais adequada? Tentei assistir ao que pude, mas não vi resultado. O lance é cair fora na impossibilidade de assistência. Escuta, você esqueceu de uma coisa que a conscienciologia fala muito. Chama-se duplologia. É criar uma dupla evolutiva. Isso é que é o ideal, no caso. Não é isso? Não seria bom? Em uma tertúlia, o senhor diz que um gato que o senhor teve em outra vida, na Idade Média, e posava para a sua escultura de gárgulas, ressomou, e o senhor pôde vê-lo através da clarividência facial nessa vida. Pode isso acontecer? A alma animal não seria coletiva, como diz nas iniciações? Isso tudo é besteira. A alma animal, ela é coletiva do jeito que nós somos, por exemplo, aqui ainda. Ó. Os intermissivistas estão juntos, é o grupo evolutivo, o grupo karma, ou o grupo kármico. Isso é que é a alma animal. Eu não acho que, por exemplo, a alma animal é ali, quando você vê o peixinho dentro do aquário, você faz assim, eles viram para um lado. Você faz do outro lado, ele vira para o outro. Isso é que chama alma animal. É a reação conjunta que eles têm. Mas eu não admito que a pessoa está aqui, o princípio consciencial, daí a pouco ele volta para um total, um todo. Isso é bobagem, não existe. Eu, para mim, por exemplo, já em certos tipos de bactéria, ou micróbio, ou verme, já deve começar a estar aparecendo a independência e a individualização.
De modo que vamos entender o que o povo quer dizer com... Esse negócio de iniciação é muita besteira que tem, vai devagar com isso. Eu vivo falando em alma animal, mas eu falo sobre esse aspecto da grupo carmalidade. Sou uma descendência de japoneses, e embora não tenha sido criada dentro de uma família rígida e tradicional, muitos traços característicos da cultura japonesa estão presentes na minha manifestação, tais como repressão, opressão, timidez, vergonha, orgulho. Como superar a influência mesológica e da paragenética nesse caso? Por onde iniciar Ressex e Recife? Ô, Kátia, isso aí seria bom você dar uma palavra. Eu também sou Sansei, né? Não fui criada dentro da cultura japonesa, mas eu também tenho vários desses traços aí que você apresenta. E o que eu vejo que me ajudou, apesar de eu ter nascido no Rio de Janeiro, né, que é cidade de praia, samba, descontração, eu vi que só isso não foi suficiente para eu conseguir superar essa condição. Eu ainda estou em fase de superação nesse sentido. Agora, o que me ajudou? Primeiro, você fazer pesquisa, tanto a pesquisa da cultura japonesa, quanto a autopesquisa. Todas as influências que você sofreu, mesológicas também, nessa vida, e que ajudaram a reforçar esse traço que já vem da paragenética. Um outro aspecto que me ajudou muito foi a tarefa do esclarecimento, através da docência conscienciológica e da escrita de artigos e livros técnicos. Por quê? Porque a TARES é justamente você esclarecer, você falar a verdade, você colocar os pingos nos is. E um dos aspectos que eu já estudei na cultura japonesa é que é falta de educação você deixar outra pessoa constrangida. Então, por exemplo, 2 rapazes no Japão que prestaram vestibular. Um pergunta para o outro: você passou no vestibular? Então, o segundo não vai responder nem que sim, nem que não. Porque se ele responde que sim e o outro não passou, o outro vai ficar constrangido. Se ele responder que não e o outro passou, o outro vai ficar constrangido. Então, fica aquela conversa que ninguém se posiciona e não fala nada, né, preto no branco. E isso daí eu vejo que, no meu caso, teve uma influência enorme. Então, quando você tem que se expor na docência e falar certas ideias, isso daí já vai demandar um nível de superação muito grande. E outro ponto que eu acho que esse é imbatível, é a questão do parapsiquismo. Porque com o parapsiquismo você começa a obter certas informações, enxergar a realidade de um outro modo. E aí, para a pessoa ficar coerente com o amparo de função que ela recebe, ela vai ter que se posicionar e falar as coisas. Então, esse é o mais hard, é a auto-impacto-terapia que a pessoa faz para conseguir superar um pouco essa condição. Você sabe, eu não sou Sansei nem Dekaseg, mas estudei no Japão, né? Então, eu estou de pleno acordo com você, essas coisas, não, é por aí. A energia do entorno de Gêmeos, tanto positiva como negativa, é diferenciada desde a gravidez. O senhor tem algum dado relacionado de Gêmeos ou de seus pais com o despertamento ou com a serenologia? Não, olha, a gente está estudando, tem muita coisa nesse sentido, e gemelidade é um assunto difícil. O negócio é pesquisar muito. Eu já pesquisei muita coisa, principalmente do ponto de vista parapsíquico. A gente tira algumas conclusões, mas tem muita coisa para ser estudada nesse processo de gêmeo. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, a INVEX, SINVEX, vai ser através da reflexão sobre relações intrínsecas entre invexologia e serenologia. Vamos pensar bem nisso, que o negócio está por aí para resolver. Eu quero dizer para vocês que nós temos, a partir de depois de amanhã, né, uma nova listagem de verbetógrafos, neoverbetógrafos. Eu vou falar aqui os temas dos novos 20. Eu quero dizer para vocês que são mais 20 novos. Depois, quando acabar esse, eu vou entrar com os meus de novo. Tem gente aí que está reclamando, pode ficar firme que eu vou chegar lá.
Então, agora, quais são os temas que vão entrar para essa semana? Anti-envelhecimento cerebral, conscienciologes, consim pacificadora, consim cobaia, crescendo das autossuperações, criatividade evolutiva, dupla cidadania funcional, efeito intermissivo, egocentrismo ansioso, empenho proexolíneo, gabarito assistencial, infopesquisa conscienciográfica, inteligência financeira proexogênica, literatice, mega calibragem intraconsciencial, neuroconscienciologia, reinclusão grupo kármica, síndrome da abstinência parafisiológica, tara cultural, verbetógrafo conscienciológico. Eu vou te contar, hein? Os temas são super avançadinhos, sérios, vocês não podem reclamar. Eu acho que é besteira, esse povo está escrevendo e fazendo verbete melhor do que eu. Entende? Seria bom a gente continuar com eles. Isso é que seria o mais importante, eu acho. Mas, vamos ver isso. Mais 20. Agora, gente, eu entrego vocês, totalmente livre e solto, o professor João Aurélio, para as suas oportunas observações. João? Aqui, em cima, Grace. Pode falar. O que te levou a escrever isso, essa ideia do kit? Foi? Bom, a questão é o seguinte, eu tive aqui um Espírito Santo de orelha, que foi a nossa amiga aqui, que eu tenho muito kit, né? E eu tenho alguns verbetes que estou escrevendo, mas estava meio enrolado e não tinha nenhum finalizado. Ela falou, escreve sobre kit técnico, né? E coloca isso para frente, coloca essa experiência para frente. E aí eu resolvi, então, escrever um pouco, expor isso. E, assim, a minha experiência, sabe, Grace, é que muita coisa não é feita hoje, muita gente reclama, principalmente da administração, que é o que o pessoal mais reclama de voluntariado, é porque falta um pouco de metodologia, falta essa tecnologia, uma certa antecipação, e ter as coisas mais assim, agrupadas, funcionais, para que, dependendo da função, a pessoa tenha aquilo à mão para fazer. Então, foi nessa ideia, uma ideia também de ajudar as pessoas a pensarem mais nisso, apesar de ser um tema neutro, a ideia é que seja uma abordagem assistencial, né, para todo mundo, para o grupo, para a pessoa, e é um elemento de despreocupação. Foi nesse sentido aí que a gente pensou em escrever. É um tema simples, mas ele é bem útil, né, aqui no contexto. Como é que é esses kits? Eu acho até que, olhando isso, eu comecei a ver que eu também acho que trabalho com isso, eu tenho vários kits. Mas como é que é isso, fisicamente? Por exemplo, você vai viajar, então a gente acaba itinerando muito. Na mala de viagem, eu deixo os kits montados. Eu não fico, por exemplo, mala, para mim, meia hora eu monto a mala, não ficar sem colocar roupa dentro, resta lá dentro. Então, material de limpeza, remédio. Eu trouxe até um kit aqui, que é é um pequeno, abre para mim aqui, Cátia, faz favor. Que aqui é um, tipo assim, você desprendeu um botão na roupa, na viagem. Você está com é um kit pequeno, mas ó, ele funciona. Eu tenho outro, né? É tipo para mulher, né? É para mulher, mas homem não precisa. Por exemplo, você está itinerando, aí você vai lá dar uma palestra, aí caiu o botão do paletó. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai chamar? Não, você vai pegar e vai resolver o problema. Pega a agulha, linha e resolve o problema. Esse é um exemplo de kit, fica na mala, não estraga, não tem prazo de validade. E assim, são vários kits. Mas você tem uns exemplos de kit aqui violentos. Por exemplo, tem um aqui, kit de verbetografia. Exatamente. Isso é muito sério aí. Tem a chapa verbetográfica, tem a apostila verbetografia, a pessoa que vai ao curso verbetografia. Então, assim, tem muita coisa útil que dá para aproveitar nesse sentido. Agora, o melhor da história é que tem um também que é kit de cubas. Kit de cubas. Só faltou se eu falar kit de armário, porque eu tenho 22 armários. Pior que tem. Agora, eu não entendi isso aqui, kit de moldes de roupas para cachorros. Por exemplo, tem gente que gosta de cachorro. Aqui tem muita gente que gosta de cachorro, eu também gosto. E às vezes tem que, por exemplo, agora no inverno,
você precisa, às vezes, colocar uma roupa no cachorro, fica no tempo. E você tem os moldes, e você vai lá e você monta aquilo e corta a roupa para fazer para o cachorro. Agora, existe também kit roupas para gatos, né? Para gato também, para gato também. Não, é que eu entenderia kit de roupas para cachorros. Agora, de moldes de roupas, é mais sofisticado. Mas é. Você tem vários cachorros, vários tamanhos, você tem que ter o kit de moldes, né? Você tem que fazer a roupa, né, Grace? Agora, qual que é a diferença desse kit aqui de sobressalente? Tem um outro. Oi, esse kit sobressalente. E o de reserva. Isso, qual que é a diferença? Assim, eles são praticamente sinônimos. Mas o kit sobressalente, que é o primeiro aí, o 46, ele é mais material de reposição. Então, por exemplo, você tem uma série de... Por exemplo, você tem lá um toalete, por exemplo, vamos pegar o caso da holoteca. Tem toalha de papel, tem a questão do papel higiênico, tem o sabonete líquido. Então, você tem esses kits prontos para reposição. Você abre a caixinha e você põe o kit lá dentro e resolve o problema, entendeu? Agora, o kit reserva é mais assim, por exemplo, tem automóvel, é o pneu reserva do carro, o equipamento que você tem de reserva para uma situação mais emergencial. O sobressalente, eu estou colocando aqui, a conotação que estou dando é essa. O sobressalente é mais de reposição, né? E o reserva é uma coisa mais de emergência. Teve um problema, você tem aquilo para utilizar. Por exemplo, um armário, 22 armários. Você tem o 23 ali, né, o 23º de reserva para uma emergência, aparecer uma doação de livros aí. Todos esses kits são secundários. O que eu gosto é aqui, ó, 62. 62. Kit do personagem Esquilo Sem Grilo. Ele que era bom, que eu chegava e fazia assim, tof, e montava um carro na hora. E ele entrava dentro e ia embora. Isso eu não conheço. O que é isso? Esse Esquilo Sem Grilo, esse aí foi Isso é da época que o Arthur era pequeno, então eu vi um monte desse desenho em casa Eu ainda não dele. era nascida, por isso que eu não conheço. É um personagem de 65, Grace, ele foi criado. E ele era uma paródia ao 007, né? Que o 007 tinha uma série de equipamentos, e utensílios e aparelhos. E o Esquilo Sem Grilo ele resolveu qualquer problema. Ele tinha um aparato tecnológico de suporte. Então, Não, mas o melhor dele era, ele chegava na rua, descia já e fazia assim, taf, aí montava um carro e ele estava dentro e ia embora. É isso mesmo. Ele abriu uma bolsa... Ganhou do 007, tudo quanto é jeito. Eu estive dentro do carro do 007, lá nos Estados Unidos, e vi como é que é. Aquele que saiu o negócio assim, ó, na roda, e furava a roda do outro. Eu estive dentro do carro, para ver como é que era. Realmente eles trabalharam, achei de macete. Falei assim, por incrível que pareça, esse é melhor do que o meu Fusca. Eu falei na ocasião. João. Inspetor Bugiganga. Também não Isso aí conheço. também O é outro. Inspetor Bugiganga é também um personagem, né, idiótico, década de 80. E ele foi um pré-Robocop, porque o Robocop não existia nessa época ainda. E era um cara que queria fazer investigação, queria ser da polícia, mas não conseguiu entrar na academia. Ele sofreu um acidente, uma médica instalou, parece, mais de 1.500 equipamentos, kits, né, para ele se virar. Uma perna mais alta, hélice na cabeça, mola no pescoço. Então, assim, era um cara também que ele tinha multifunções. Então, o Esquilo Sem Grilo tinha equipamento para fora. Esse não, ele tinha tipo um macrosoma, vamos dizer assim, adaptado, né? Ele era um macrosoma. João Aurélio. Eu trouxe esses exemplos, gente, só para a gente lembrar que existem várias tecnologias, várias alternativas. Tem a parte assim, do humor, da brincadeira, mas tem a utilidade das coisas. Então, tirando os excessos, todos eles se tira alguma coisa, né? João Aurélio, aqui em cima no ar, Tânia. No kit também. É o número 59. Você pode falar o que é o jovem pesquisador conscienciológico e qual é a diferença do antigo, do geronte pesquisador conscienciológico? Esse kit do jovem é uma pastinha que existe na holoteca, que muitos alunos, às vezes, acabam ou frequentando atividade na holoteca ou nas exposições, e o pessoal da holoteca montou, principalmente a Ana Maria, uma pastinha com uma lupa, com luva, com caneta, para que as crianças já tenham uma noção de o que ela precisa para fazer um estudo, para ela fazer uma pesquisa.
Então, isso é doado para as crianças, né? Tem um logozinho na frente também. Então, esse que é o kit do jovem pesquisador. Então, ok. Obrigada, hein? Nada. Queria ter Ô, João Aurélio, aqui no ar, Luci. Então, se a gente... Não sei como é que foi a sua ideia de botar 70, mas a gente pode ampliar isso muito, né? Pode. Então, mas... O kit é personalizado, né, Luci? Exatamente, Então, tem algumas coisinhas aí que eu pensei, e uma delas é kit TENEPS. Kit TENEPS, né? Eu boa. acho que seria bom acrescentar aí. Aí tem outros tantos aí que eu vim pensando, que eu dei uma olhadinha na internet e vi o teu verbete. Sim. E de lá para cá eu pensei, kits faca, kits remédios, churrasco, cozinha e etc. Né? E vai. O cozinha remédio tem. Tem? Oi. Viu, Lucia? Então eu não li. Na remissiologia aqui tem vários verbetes interessantes. Um deles, que vale a pena o pessoal dar uma olhada, pelo menos um, que é a auto-organização livre. Mas tem vários aqui também, que dá muita dica sobre a questão de, né, otimizar as coisas. Sim. Ter uma vida mais retilínea, organizada, funcional. Agora, ó, se você permitir, o 11 eu desejaria colocar kit de autoconsciência ou metrologia. O povo está usando mais. O esquilo sem grilo e o inspetor bugiganga, eu acho que tinha que também colocar com letra maiúscula, que são personagens. Tá certo? Eu vou pôr então, se você achar que está certo. Ok. João Aurélio. Pode falar. Sim. Da parafatologia, poderia você explicitar os recursos parapsíquicos funcionais? Parafatologia, recursos... Parafatologia, os dois últimos, a paratecnologia desassediadora também. Tá, vamos por partes. Recursos parapsíquicos funcionais. Por exemplo, curso 40 manobras. Que a pessoa domine 10 já é uma quantidade de recursos razoáveis que ela tem. Mas se ela se empenhar e dominar mais, aí curso do professor Mário. Para a tecnologia desassediadora. Eu acho que aqui nós temos o próprio Tertuliário, ele é uma paratecnologia em si desassediadora. Ele já é um kit técnico para isso. Mas a gente pode pensar, por exemplo, no próprio EV, o nível de planejamento que a PROEX exige, o curso intermissivo, a questão do amparo, o amparo de função, a própria paragenética, são todos elementos que dá uma ideia dessa paratecnologia desassediadora que a gente tem. Mas a gente tem, sim, centenas de técnicas, né, que poderia se encaixar aqui nesse contexto. João, na penúltima linha da fatologia, você pode expandir esse conceito, a complexificação descomplicada? Na medida que a pessoa vai se planejando, se organizando, ela vai cada vez mais descomplicando a própria vida, apesar da complexificação crescente. O professor Valdo já colocou muitas vezes isso, que a complexificação da vida ela tende a aumentar. Mas a gente pode cada vez mais ter recursos para que isso fique mais simples, descomplicado. Então, por exemplo, os kits técnicos aqui no contexto. Às vezes a pessoa tendo os kits próprios para o que ela vai fazer, ela acaba descomplexificando a vida, descomplicando, porque ela está tudo à mão, ela tem tudo funcional, ela cria como se fosse um corredor de utilidades para ela funcionar, ela funciona dentro daquele contexto. Então foi nessa condição que a gente colocou essa descomplexificação na realidade, né? Apesar da complexificação. E na sua listagem, na página 60, o número 67, kit do voluntariado. O que tem esse kit? Esse kit do voluntariado, a ideia é a pessoa pensar em montar os kits de acordo com a função que ela desempenha no voluntariado. Então, por exemplo, o docente conscienciológico, o itinerante, o autor, o voluntário administrativo, ele precisa ter os kits para ele poder desempenhar as funções de maneira adequada. Então, por exemplo, a pessoa que vamos pegar um exemplo aqui, que é um docente, ela muitas vezes ela vai
ela vai precisar itinerar, e ela, além da curso, ela vai dar alguma consultoria. Então, ela tem que levar materiais, pastas, equipamentos, arquivos, documentos. Então, ela, na realidade, ela tem vários kits. Então, por exemplo, hoje, você está viajando, você é um voluntário, sei lá, viaja por N motivos, docência, tal, administrativo. Os aeroportos estão entupidos. A pessoa tem que lembrar que ela pode ficar horas no aeroporto. Ela tem que saber que ela leva alguma coisa, e não adianta colocar na mala. A mala foi despachada, ela está com uma malinha de mão. O que ela vai ficar fazendo, né? Então, a gente vê muita gente perdendo tempo em aeroporto, não poderia estar lendo, estudando, pesquisando, né? Hoje nós temos sistema de internet muito fácil, né? Você pega o notebook, você acessa o que você quer. Antigamente não tinha isso, né? Ou você levava alguma coisa para ler, ou você ficava comendo mosca no aeroporto horas, muitas vezes. Então, é nesse sentido, a pessoa ter os kits. Às vezes um remédio que ela precisa, passou do horário. Não, eu ia tomar o remédio lá no hotel, mas o voo atrasou, passou o horário, o remédio tem que estar na bolsa de mão. Então, assim, antever essa situação, e o voluntário, muitas vezes, ele fica prejudicado porque ele não anteviu o que ela vai fazer, qual a tarefa que ele vai desempenhar. Entendeu? Hoje, as possibilidades são imensas. O meu iPad, eu posso chamar o Arthur assim, ó, só com isso, e ele aparece. Ele aparece na tela, e falando. Você põe o iPhone junto. O meu lá já tem isso. Entende? Mas é o máximo, né? Aqui, eu estou aqui e falo assim. Ele aparece. Eu falo assim, ô, vá para aquele lugar você. Ele aparece direitinho, no iPad inteiro, movimentando, mostra as coisas, tudo porque está ligado ao celular dele. Isso é impressionante. Agora, João, na questão de kit, existe outras coisas que você não põe, mas corretamente, não é para pôr. Existia um outro personagem chamado Kit Carson, que trabalhava até com processo de polícia, etc. Teve no gibi, esse negócio todo, Kit Carson. E um outro caso também, tinha um outro cara que era cheio de malandragem, chamava MacGyver. Esse é do cinema. Você também não pôs. Esse aí, entende? É o Kit Carson e o MacGyver. Mas é que está certo, eles não são, do ponto de vista de kit técnico, o MacGyver era mais no processo manual, psicomotricidade. O homem era muito bom. Agora, o Kit Carson era mais o nome. Tem vários lá nos Estados Unidos, isso é um apelido, né, que eles dão de intimidade, Kit Carson. Agora, esse é que ficou mais conhecido dentro da quadriologia, da arte sequencial, Kit Carson. Oi, João. Nessa questão do kit, como é que você faz para gerar um novo kit? Como é que vai dando demanda quando tem um número X de instrumentos? Como é que mais ou menos surge isso? Assim? Em primeiro lugar, até coloquei aqui na exemplologia, acho que está na exemplologia isso aqui, não sei se está, mas eu coloquei um local, que é o kit preparatório, kit executivo. Então, na medida que a pessoa vai avançando na vida, na experiência, nas demandas, na ProExis, certos kits eles ficam secundários, ou eles ficam descartáveis, não tem mais função. E certos kits eles são necessários, eles entram então em atividade. Por exemplo, eu estava colocando a questão de viagem, né? Eu já uso o notebook há muito tempo, laptop, mas você não tinha os recursos que você tem hoje. Esse exemplo que o professor Valdo deu agora é um exemplo super interessante para você se comunicar, porque você se comunica onde você estiver. Então, quer dizer, você não vai hoje andar com um kit de 20 livros para ler uma mala de mão, 10 livros, se você tem um e-book na mão, né? O iPad é terrível pelo seguinte, eu ponho a unha em cima do número do telefone dele e ele aparece. Isso não é impressionante, gente? Tem essa ideia? É só isso. Em cima do número do telefone. Então, ele aparece. Já é o esquilo sem grilo funcionando mesmo, né? É o que eu falei. Aí, o esquilo sem grilo está começando. Eu quero ver a hora que tiver aquilo, que na infância dele ele via. Tuf, e aparecia o carro. Ele abria a porta do carro, entrava e ia embora. Isso aí é o máximo. Entende? Mas então acho que é isso. É a demanda que ela cria o kit e também ela desfaz o kit. Né? Então, por exemplo, teve períodos que eu dei aula em mais de um local, inclusive na Conscienciologia. Se eu dou aula em 2 ECs e dou aula fora, eu tenho 3 pastas diferentes, eu tenho 3 kits, eu não vou ficar procurando material.
Eu pego aquela pasta e eu saio, entendeu? Dá mais trabalho você montar, mas depois você não se perde. Então, se eu vou sair, naquele dia eu vou ter que dar 3 aulas, leva 3 pastas junto, não interessa, porque é pasta mesmo, é bolsa mesmo, é bolsa montada. Então, por exemplo, se eu vou dar aula fora, eu vou levar um apagador de quadro branco, eu levo o kit de pincéis, porque você chega nos locais não tem material, né? O giz, teve um momento que a gente usava, agora o giz ficou meio, né, demodê, mas eu levava também a caixinha de giz, porque a gente não sabe que ambiente você vai encontrar, né, para trabalhar. Então, leva os kits. Eu lembro que o tempo aí no século passado que a gente abria certos locais, a gente levava as caixas, todo mundo sabe que a gente levava os kits, né? Que era o kit de livro, material para o povo assinar, era o kit. Não é isso? O kit do professor itinerante tinha, os recibos. Então, hoje não se usa mais isso, né? Então, é um kit descartável, mas na época teve sua utilidade. No internacional, a Cátia está colocando que usa. Se o psicossoma tem massa, e pela lei da relatividade, corpos com massa não pode ultrapassar a velocidade da luz, de que maneira os serenões viajam instantaneamente para planetas distantes se possuem psicossoma? Eles se despojariam do psicossoma, fariam a viagem apenas pelo mental soma, e no outro planeta adquiririam outro psicossoma? As estruturas físicas das comunex são feitas de psicossoma? Olha, primeira coisa, é bom observar que o psicossoma ele pode ser levíssimo, pode ser lastreado. Segundo, a gente pode sair, a gente mesmo, aqui, fisicamente, deixar o corpo humano, deixar o energossoma e deixar o psicossoma e sair de corpo mental. De modo que o serenão pode fazer essas coisas em um nível que nós nem entendemos. Ele tem capacidade de processo de faculdades mentais que nós ainda não entendemos, nem descobrimos, nem identificamos. De modo que é preciso de ver com calma isso aí. Essa noite tive desdobramento onde me deparei com o seu livro Projeciologia. Ele aparentava estar velho e de início me pareceu um livro religioso, mas depois vi sua imagem na capa. Quando o abri, percebi que se tratava de projeciologia. Foi uma grande surpresa. O senhor continuar seus trabalhos no plano astral? O que você acha? Pode ser, né? Se ninguém me segurar para ir para a baratosfera, né, ou qualquer coisa, a gente vai dar um jeito. Na sua opinião, qual a causa da síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade generalizado, o TAG? Quais seriam as diretrizes a serem tomadas para a superação? Essa agora é com você, João. Você é especialista no assunto. Da síndrome do pânico, eu acho que tem uma série de fatores, por isso que é uma síndrome. Eu acho que é importante a pessoa buscar um especialista hoje, o pessoal que os psicólogos, eventualmente até psiquiatra, é importante consultar, trabalham muito com a terapia cognitivo-comportamental. Mas a síndrome do pânico, ela tem um componente imaginativo bastante significativo aí dentro da síndrome. Então, vale a pena a pessoa estudar fantasia, imaginação. Agora, você pode incluir parapsiquismo destrambelhado, você pode colocar consciência assediadora, você pode colocar retrocognição patológica. Então, a pessoa precisa ver o que está se passando com ela. Por isso é importante consultar um profissional, geralmente psicólogo da área cognitivo-comportamental. Aqui, por exemplo, em Foz, a gente tem a professora Graça, que trabalha, já tem uma boa experiência com isso, mas tem bastante livro que fala sobre, né, essa técnica. Também um psiquiatra, eventualmente, vale a pena a pessoa, nem que seja um período, tomar um medicamento para acalmar, um sossega-leão, para ela poder voltar a raciocinar e buscar ajuda, abrir o jogo e resolver a questão. Quer dizer, não ficar com vergonha de falar que tem síndrome do pânico, ou seja lá o que for. E colocar água na fervura, porque muitas vezes a síndrome do pânico ela fica tão fantasiosa que a pessoa aumenta 10 vezes o tamanho de uma coisa que não existe. Então, buscar os gatilhos e buscar ajuda profissional. E que você explicitar na efeitologia o efeito da despreocupação executiva. A despreocupação executiva é quando a pessoa tem as coisas planejadas. Então, por exemplo, na medida que a pessoa vai amadurecendo, entrando na fase executiva, ela tem mais atividades para executar. Se ela tem, por exemplo, as agendas para que ela possa se guiar e seguir, ela não vai ficar com preocupação de compromissos e tarefas na cabeça, por mais assoberbada de tarefas que ela esteja. Ela anota, ela registra e ela vai, então, usar essas agendas, ou essa agenda. Eu não uso uma agenda só, e já faz um tempo que não uso uma agenda só, porque eu acho que não é prático.
Principalmente essa agenda de papel grossa, que a pessoa esquece os locais, e quando mais ela precisa da agenda, ela está sem agenda. Né? Então, eu uso agenda no bolso de papel, tem uma folha de papel, com compromissos, datas, e tem outras agendas que eu uso no computador, no laptop, e na medida que eu vou desempenhar uma atividade, eu vou abrir aquela agenda, vou imprimir e vou usar. Então, a ideia é essa despreocupação, e a pessoa não fica sobrecarregada, com a memória sobrecarregada, com preocupação e compromisso, uma vez que ela tem isso tudo registrado. Ela não vai ficar assim, será que eu vou lembrar? Não, você registrou, você anotou e você vai ter o acesso à informação. É nesse sentido, né? Então, cada um tem que buscar vamos dizer assim, uma forma que ela se encontre, se organize e tenha as informações disponíveis para ela, sem gerar sobrecarga e sem gerar preocupação. Ocupação prévia, né? Uma preocupação prévia com um assunto que não tem sentido. Eu estou falando isso, gente, porque estudando a síndrome do pânico e tendo experimentado, as pessoas têm muita expectativa. E o expectantismo é um problema que, vamos dizer assim, sabota muito do rendimento e da produtividade das pessoas. E expectativa ela não tem função nenhuma, a não ser drenar energia, tempo, deixar a pessoa desorganizada, ansiosa. E se ela tem uma forma de descarregar isso, ela vai ficar mais tranquila com ela mesma e mais disponível até para desempenhar o parapsiquismo e as tarefas que ela tem para fazer. Eu achava também importante o tema da escolha das atividades a fazer, né? Que tem um lugar executivo, onde se apresentam muitas funções. Então, eu achava também o efeito da despreocupação executiva nesse aspecto. Uhum. Nós colocamos aqui na pensionologia a questão dos priorupensenes, né? A pessoa ela ter prioridade naquilo que ela faz, que a tendência nossa é ter cada vez mais oportunidades e possibilidades. A questão é a gente saber discernir o que é o prioritário, o que é o mais importante, o que nós precisamos fazer naquele determinado momento evolutivo, né? Sem desfalcar nada e sem tirar o corpo fora também das nossas responsabilidades. Aí entra também o item da parafatologia, os recursos parapsíquicos funcionais? Com certeza. Teria, claro. Com certeza. Eu acho que aqui a gente lembra, muitas vezes em tertúlia, colocada, a pessoa pergunta, né, sobre a TENEPS dela. E a orientação procure se comunicar com o seu amparador. A pessoa não pode querer mandar na TENEPS e mandar no amparador. Então, ela tem um recurso parapsíquico que muitas vezes ela não usa porque ela não quer, ou não sabe, ou não tem interesse, ou não parou para pensar nisso, ou está tão sobrecarregada que ela não tem nem espaço de interlocução com o amparo. Então, isso é um outro fator importante também. João. Aqui na página 58, na interaciologia, a última interação ali do kit preparatório, crítico executivo. O que é exatamente o kit preparatório? Aqui eu fiz uma analogia com o período mais, vamos dizer assim, preparatório da programação existencial. Então, por exemplo, a pessoa que está numa formação acadêmica, está finalizando o estudo formal dela, ela precisa ter alguns kits, por exemplo, para ir na faculdade, para ir na escola, que na fase executiva ela já não tem mais, não usa mais esses kits aí. Já na fase executiva, muitas vezes ela vai mudar de papel, ela vai ser o professor daquela universidade. Então, aquele material, aqueles kits que ela usava na fase preparatória, fez uma conexão com a fase executiva. Mas é um outro kit, é uma outra necessidade, uma outra demanda, entendeu, João? Foi nesse sentido que a gente quis colocar. Agora, João Paulo, eu acho que você não vai aguentar uma coisa dessa. A gente não acha erro nesse verbete dele? Como é que é? Vamos fazer uma revisão aí. Vê se você acha, nem que seja um espaço em branco. Tem uma dúvida. João. Tem só uma dúvida aqui na definologia. Não sei, na segunda linha, quando fala relativos a determinada, esse A não é craseado? Eu acho que não, relativos a determinada atividade. Porque embaixo, na etimologia, fala até relativo à arte craseado, lá na etimologia, na terceira linha também, com crase. Alô, eu tentei também resolver isso. Vamos ver isso aqui, João. Colocando uma palavra masculina no relativo ao, e até dá para admitir que sem crase, porque não é tão
Você acha que tem crase, Rafael? Não, transformando, colocando um nome masculino ali, se não precisa ao, ele não precisa crases. Essa é uma regra. João, aqui no B. Pode falar. Na parapatologia, na segunda linha, você colocou parakit. Não sei se alguém já pediu para tu comentar. O parakit. Aqui eu dei o exemplo do para-microchip, entendeu? Que é um para-kit que a pessoa tem, funcional, útil, os dois é melhor. que não é todo mundo que tem, obviamente, mas é um para-kit. A gente, claro, que fez uma extrapolação aqui, mas a ideia foi, o exemplo que a gente tem para colocar seria esse aí, para-kit. Tá, e na para-kit com página, para-microchip. na página 59, na tua listagem da taxologia, o item 5. 59, item 5. Kit da dinâmica parapsíquica, certo? Isso. Acho que aqui é a questão da roupa clara, né, folgada, a roupa para frio, o caderno, caneta para o pessoal anotar, bloco de anotações. A gente vê que às vezes a pessoa vai para a dinâmica, às vezes em cursos, e ela não pensou o que vai acontecer lá dentro, que a temperatura está baixa muitas vezes, ou às vezes não está tão claro o ambiente, ela precisa, né, se locomover lá dentro, ela coloca um calçado inadequado, ela tropeça nas coisas, bate nas pessoas. Então, tudo isso, uma roupa muito fora daquele tipo de ambiente. Então, pensar em ter um kit. Então, por exemplo, você vai fazer uma dinâmica, você tem que ter, provavelmente, um moletom, um tênis já preparado. Aonde que está esse material? Para você, ou deixar já preparado. O material foi para a dinâmica e já está com aquilo à mão, né? Não ficar procurando coisa, cheguei lá, esqueci a água, esqueci a caneta, esqueci o bloco. Aí queria anotar, não tem, nesse sentido. Tá bom, obrigada. No aqui em cima. Alô. João, aqui na parafatologia, nós temos o kit parafisiológico. Quando você coloca aí o kit parafisiológico. Aqui eu pensei o seguinte, a parafisiologia do energossoma, do psicossoma, aí do próprio mental soma também, né? Então, é um kit que nós trazemos, claro que não é um kit físico, objeto físico, mas ele tem uma conexão com o soma. E o nosso soma ele funciona muito a partir dessa parafisiologia. Então, é nesse sentido, pensar na fisiologia do energossoma, psicossoma, né? E aí, depois você coloca aí, qual a relação que você fez aqui com a desassimilação simpática? A pessoa muitas vezes ela não tem noção das energias e ela não aproveita a técnica, né? Por exemplo, que é uma das técnicas, a Desassim, para melhorar todo o funcionamento dela, a otimização da vida. E essa fisiologia, ou parafisiologia do energossoma, ela é fundamental dentro desse contexto de funcionalidade, de otimização da vida, de produtividade. Então, a desassimilação entrando com uma técnica e, na sequência, os recursos parapsíquicos, né, que ela tem relação uma coisa com a outra. Então, por exemplo, a automatização da pessoa conseguir fazer uma desassim. Ou se ela não ter essa automatização, o estado vibracional promovendo isso, a esterilização de energias mesmo, promovendo essa desassimilação, que tem relação com a parafisiologia, e com aí o parakit, né, no caso. Pode falar mais alto que eu não estou ouvindo. Sim, na parafatologia, na primeira linha, lá no finalzinho. O que é o kit multiveicular do holossoma? O kit multiveicular é o próprio holossoma, né? Ou seja, é um kit com vários veículos. Tá. Aí o soma sendo um elemento físico de conexão, né? Mas o resto, o kit holossomático é o conjunto, né, de veículos. O kit multiveicular, vírgula. Holossoma, a ideia é essa, né? Tá. Obrigada. Parabéns pelo verbete. Eu quero perguntar se no título do verbete foi visto que não está em itálico. Não, mas ele pode ser. O jeito que está aí, ele está correto, é assim mesmo. Devido à palavra do estrangeirismo. E às vezes a gente põe o título inteiro, tá certo? Gente, eu não achei nada para fazer nesse verbete, a não ser aumentar as maiúsculas em certos nomes. Fala aí para mim. 53.
Cabeleireiro. Falta um I, é isso? Falta um R aqui. Até que, enfim, assim a gente não fica numa condição ruim, um pouco estrábica aqui. Descobrimos alguma coisa. Você nos salvou, viu, João? Ó, agradeça. Ela é socorro, né? Você sabe. Ô, João, aqui, novamente, Luci. Agora você está não muito preocupada com gostaria... o cabelo, por isso que ela viu. João, opa. Eu ia perguntar sobre o para-kit, você comentou do para-microchip, né? Mas eu estava pensando porque o kit, você tem que pensar em coisas essenciais, você não pode também pegar muita coisa. E eu estava pensando no kit que a gente deveria pensar quando a gente fosse ressomar, depois do curso intermissivo. O kit ideativo, por exemplo. Que tipo de ideias você deve ter tido no momento da sua ressoma? Que tipo de ideias inatas te ocorreram? Porque eu pensei, qual deve ter sido o para-kit do João? Porque o seu jeito de funcionar é bem peculiar. Então, o que deve ter ocorrido? Eu acho que aí, né, Pedro, é um resumo das tendências pessoais, né? Por exemplo, vendo a mesologia que eu nasci, e o meu temperamento, eu acho que muita coisa eu consegui sair daquele contexto pelo meu temperamento, pelo meu estilo. Ou seja, já tinha uma coisa assim muito demarcada. É como se fosse assim, algumas coisas eu não tinha muita dúvida. Aquilo veio bastante vincado, apesar de ser uma coisa assim tão explícita e lúcida, mas algumas coisas que eu via na mesologia, aquilo não me... Por exemplo, eu nunca fui um cara de futebol, eu nunca fui um cara de beber. Meu pai, ele era alcoólatra, assim, aquela coisa semanalmente, mas toda semana bebia. E eu ia nas festas com ele, e ele bebia, eu conversava com ele, sabia que eu não bebia, entendeu? E a gente batia um papo, ele continuava bebendo, a gente estava conversando, eu tomava refrigerante, então não afetava o meio ambiente também, o fumo também. Então, é um exemplo de que alguma coisa eu tive de vacina para me preservar nesse contexto aí. E a vida, assim, mais, vamos dizer assim, operacional, executiva, administrativa, né? Então, quem sabe, meu para-kit, a minha ProEx, acho que tem muito a ver com isso. E como eu mexi muito com consciencientrologia, tive afinidade com isso, e a administração já vinha antes trabalhando, eu acho que é meio que esse viés aí, entendeu? Que tem a ver com o kit, né? A pessoa precisa disso, vamos dizer assim, o kit é uma coisa mais prática, né, executiva. Não sei se eu respondi aí. Há algum tempo assisti uma reportagem com o professor Wagner Alegrete, onde falou que em uma turma muito boa, somente 5% consegue instalar o estado vibracional de maneira correta. De que modo posso saber se realmente consigo instalar o EV e quais são os indícios? A primeira coisa é você ver os resultados do EV. Olha as energias se você sente isso direito. E vai anotando para ver os aperfeiçoamentos que pode haver. O professor Wagner falou isso, que uma porção dessa turma que vai assistir lá, a turma dele, é gente nova. Esse, às vezes, não chega nem a 5%. Tem estudo, ele está certo. Tenho muito calor nas mãos. Hoje fui ao médico, mas não foi identificado nada, pois não tinha suor. Poderia falar a respeito de pessoas que têm muito calor, mesmo no tempo frio? Muitas vezes tem que lavar a mão com água gelada, porém fica quente novamente. O que pode ser? O que tem que fazer? Me conta, você quer falar alguma coisa sobre isso aí? É os processos nossos aí da medicina? A tendência é ser uma reação natural, né? Esse processo de esquentar as mãos do neurovegetativo. Eu não pensaria em nenhuma patologia específica, mas é bom descartar qualquer alteração, fazer os exames, fazer uma tomografia só para o processo cerebelar. Eu acho que não tem maior relação. É a psicoticidade até um certo ponto. Agora, o que é que se passa? Uma pessoa, ela às vezes, ela tem, dependendo do peso que ela tem, excesso de peso, uma opção de coisa, ela pode transpirar mais, tem uma opção de coisa nesse sentido. Agora, uma coisa é sentir também calor pela idade. A mulher, por exemplo, durante a menopausa, essa coisa toda. Quem está falando aí é uma mulher. Então, precisava de ver se tem uma prévia menor, a dona menor,
Se o negócio é antes, alguma coisa nesse sentido, isso aí também eu acho que seria bom ver. São os hormônios, o processo hormonal. Outra coisa, homem às vezes tem problema hormonal em certas condições. Mas não é igual isso. O fogacho não funciona no homem como funciona na mulher. Ele pode sentir. Outra coisa também, alterações da pressão arterial. Pode dar esses problemas. Eu, quando tinha muito problema com a minha hipertensão, às vezes, eu estava num lugar, de uma hora para outra eu sentia, como se fosse um fogacho. Está entendendo? Devido à pressão que aumentou, alguma coisa que houve. Então eu sentia calor, tudo isso. Uma outra coisa séria. Nessa época que nós estamos mudando a estação, e está começando, por exemplo, o inverno, através do outono, essa coisa toda, tem um dia, por exemplo, que vem uma frente fria do sul, a pessoa pega e coloca 2 edredons em cima. No outro dia, aquela pressão, aquela temperatura já subiu, não está mais tão frio. E a pessoa deixa os 2 edredons que está na cama e ela vai dormir. Ela acorda com um pesadelo enorme, porque estava sentindo que estava na fogueira e os inquisidores acabando com ela. Agora o negócio era os 2 edredons, que começou a fazer calor demais. Principalmente se ela colocou os braços e as mãos debaixo da coberta. Vocês sabem que isso é muito importante, né? Uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, com o tempo ela sabe disso. Eu andei estudando isso, você sabe. Eu tenho hipertensão fazem exatamente 51 anos. Então, o problema todo é o seguinte, a pessoa, ela mexeu com muita água fria, então as mãos esfriaram, ela vai dormir. Ela deve colocar debaixo da coberta as mãos até ela esquentar, mas não deve deixar, porque senão aquilo vai criar problema, pode dar pesadelo para ela. Então, a hora que ela sentiu que esquentou, ela põe as mãos para fora. Isso é muito importante. Eu, com toda a minha hipertensão, tomando remédio, essa coisa, hoje eu tenho a minha pressão é normal, por causa dos remédios. Mas eu faço essas coisas da mão, esse negócio todo de edredom, tudo isso que eu estou falando acontece comigo até hoje. Valdo, outra coisa que eu lembrei, como você falou, é da hiperidrose, né? A pessoa que às vezes sua muito. Aquele que tem água demais, soltando pela transpiração, suor. Isso também, às vezes, pode ocasionar. Agora, outra coisa, no fim da história toda, aí, a cereja do bolo. O problema de temperatura na mão, a pessoa tem que também lembrar se há processo parapsíquico nisso. Uma coisa é a seguinte, por exemplo, eu sou capaz de aumentar ou diminuir a pressão, ou a temperatura e a sensação de temperatura para mim e para os outros, mexendo com o ectoplasma. É só começar a mexer que a gente faz isso. Entende? Então, isso aí também a pessoa tem que examinar. Uma pessoa, por exemplo, ela pode, com a ectoplasmia, a mão dela está gelada e ela faz assim, ó, começa a suar e cair suor da mão dela. E ela está gelada. Eu já vi isso tudo. Então, vocês vejam bem, a ectoplasmia ela influi também no processo do sistema neurovegetativo. E grandemente. Por isso que a gente fala tanto nisso aqui, fala em cerebelo, a cerebelologia, esse estudo todo. Aí agora, no caso, como ela é mulher, teria que estudar também o processo da idade, como é que é. Porque vocês sabem, às vezes uma pessoa com 30 e poucos anos, uma mulher, uma moça, ela pode ter pré-menopausa. Tudo é possível devido ao processo hormonal. Então, um caso para se estudar. Né? Professor Valdo, sim. Aqui, por favor. O senhor admite, pensa, já pesquisou, se uma pessoa que é extremamente religiosa, ela pode ter ectoplasmia? Pode. Pode? Pode. Qualquer um pode ter, independente de ter religião ou não, de ser materialista ou não. Eu já vi um cara que se julgava totalmente materialista. A hora que a gente detectou que ele era ectoplasta, e eu comecei a fazer um negócio com ele, ele mudou. Ele admitiu, começou a admitir. Eu tenho na família um sobrinho que eu, pesquisando, eu não pude deduzir de uma maneira mais certeira, né? Mas eu penso que ele tem muita ectoplasmia.
Agora, outra coisa também é uma pessoa que tem pequenas clarividências, inclusive essa que eu falo, que é hipnopômpica, na hora que a pessoa volta para o corpo, depois do terceiro sono. E aí, essas pessoas, às vezes, também alteram muito o processo neurovegetativo. Isso afeta, às vezes, o processo da temperatura. E aí, como é que a gente pode assistir esse meu sobrinho? Porque eu penso também que, pelo que ele conta, o problema é se colocar projeta. a pessoa fazendo por si mesmo o estado vibracional. Mas ele não admite. Então, se não admite, você entrega ele para a baratosfera. Fala com ele. É uma pena. A baratosfera você pode ir, que é só você seguir do jeito que você está. Não precisa de passaporte, não precisa de pagar ingresso, nem tem alfândega. Você já vai direto. Val, peraí, só um instantinho. Tem a ver com isso? Eu não entendi, Luci, mas por que essa associação da ectoplasmia com a religião? Às vezes tem, devido ao processo da sensibilidade parapsíquica e os problemas todos, assim, de misticismo, a pessoa ter reflexão, essa coisa toda. Aquilo mostra que ela deve ter sido iniciada em vidas anteriores. Se a paragenética dela está muito forte, aquilo influi na genética dela e o processo da ectoplasmia aflora, ele aparece. Eu já vi isso tudo. E não é possível alguém que nunca teve nada disso ter... Começar a ter nessa semana. Então... Tudo eu já vi. Eu, no início, eu queria que tudo fosse matemático, bonitinho. A consciência não é assim. Não adianta. Por isso que eu falo, matemática é só com a rosa. Fora vocês esquecem, porque então, não vai funcionar. Então, não necessariamente tem a ver com ter sido iniciado ou não. Pode até nem ter tido nada disso e não, começar. Mas geralmente tem. É o passadão. É aquilo que eu chamo passadão. Passadão. Olha só, olha, tem que ter muito aí na história. Esse passadão, às vezes, ele é muito remoto. Entende? Às vezes o negócio vem, ó. Por exemplo, o passadão aí do Saslavski, ele tem um passadão. Esse aí é dos maiores que tem. Agora, ele soube equilibrar, levou para a filosofia, tal, alto nível. Né? Vivório, né? Vivório. Esqueceu o cifrão. Isso é o máximo. Já pensou? Professor... Agora, a hora que eu falei, né, sobre o negócio do judaísmo, eu falei assim, mas você também é Vieira, né? Ele falou para mim. Eu caio, mas não caio sozinho. Então, prosseguindo assim, o que a gente pode levantar como parapsiquismo inicial aqui na intrafisicalidade, como o elemento mais simples do parapsiquismo? Mais simples do parapsiquismo? É a pessoa que recebe um banho de energia, não sabe nada daquilo e se sente bem. Tá. E outra coisa, totalmente inocente, ingênua, inexperiente, imatura, ignorante. Tá. Em bom nome, bom qualificativo, um bom adjetivo, ignorante. E ela se sente muito bem com aquilo. Isso aí talvez seja das coisas mais simples, vocês não acham? Tá. E o banho de energia é um fato. Agora, ó, eu sou especialista em receber banho de energia, porque eu era acostumado a dar, como o Zéfiro. O senhor era o quê? É uma das coisas, eu era acostumado a dar o banho de energia com o Zéfiro. Uhum. Não é toda pessoa que você consegue dar um banho de energia extrafísica em cima dela e ela acusar o banho, ela sentir, ela vivenciar o processo. Às vezes aquilo passa em branca nuvem, você fica com a cara de estar chupando o dedo. Tanto esforço para nada. Tem muito disso. Porque a pessoa, vocês sabem, o casca grossa, ele às vezes ele pode blindar a si próprio. Entende? Como se fosse um autoencapsulamento negativo. Você entende? Você olha a lógica disso, é fatos e parafatos, a coisa é bem clara. Agora, o que eu acho mesmo impressionante é o problema de você captar uma clarividência objetiva na sua frente e você fazer conotação daquilo com tudo que aconteceu
uma hora antes e por que aquilo está acontecendo com você. Aí entra parapsiquismo, energia, maturidade, discernimento, cosmovisão, multidimensionalidade. Eu acho isso uma coisa que aparentemente, você está me perguntando, as coisas simples. Isso aí talvez seja uma coisa complexíssima. Complexa. No entanto, simplíssimo. Com o passar do tempo a gente nota isso, simplíssimo. E por que a gente não pode dizer que esse conjunto aí que você levantou, citou esses elementos, não seja um parapsiquismo mais desenvolvido? Não, ele chega ao desenvolvimento. Na hora que chega nisso, a consciência que está aqui já está preocupada em serenologia, em ofiexologia, em evoluciologia do evoluciólogo. Todos os processos fenomênicos se tornaram praticamente parapsicomotrizes, se tornaram kung-fúquicos. Você está entendendo? Já não interessa mais tanto. É a moldura do quadro. Você entende? Entendi. Isso ficou secundário. Agora, é um fato. Viu? Eu, por exemplo, eu tento jamais desprezar meus amores antigos de pesquisa. Então, eu olho tudo desde o processo grosso até a coisa mais avançada. Então, o problema meu é desde o Arrobex até o Serenão. Eu nunca esqueço disso. Agora, quem me chamou a atenção para isso foi o transmentor. Faz parâmetro, entre o extremo baixo e o extremo alto, elevado, adiantado. Faz parâmetro, né, professor? Você está entendendo, né? Estou entendendo. Eu procuro não desprezar nada e ver tudo quando eu olho. É da Arrobex ao Serenão. São os detalhes. Tá. Agora, quando precisa, como está acontecendo comigo, tem um passarinho, que hoje é o 4º dia que ele passou na minha frente, lá na porta de casa. Eu não sei o que é, o Roberto está estudando para ver o que é. Outra coisa, quando eu voltei do almoço, ele quase bateu em mim, lá na porta de casa, e foi embora. Agora, eu não sei que passarinho que é. Quando acontece um caso desse, eu fico olhando. Não, quais são as minhas energias? Por que é que eu estou atraindo isso? Qual o problema que tem? Porque tem esse negócio. Pode ter uma Por exemplo, mensagem, uma das né? coisas que eu recomendo para vocês que estão estudando energia é estudar a sua energia com os subhumanos. Principalmente borboleta, inseto, passarinho. Parece conversa isso, e não é. Vocês vão ver com o tempo. Por isso, na hora que falaram lá com o Chico de Assis, conversava com os passarinhos que vinham a porção. Quando eu estava lá com o Thomas Green Morton, ele falou para mim: Valdo, vou te pedir, na hora que eu fizer a minha comunicação das 6 horas da tarde, da Ave Maria, eu vou te pedir para você me ajudar. Eu falei assim: onde é que vai ser feito? Não, eu faço no primeiro andar. Isso é o Thomas Green Morton. Então, o que eu fiz? Subi para o primeiro andar e comecei a mexer com as energias. Aí, antes dele começar aquele processo daquela comunicação dele que ele fazia, o povo em voz alta, eu virei para ele e falei assim: você, cá para nós, você já teve algum passarinho que veio na hora que você estava falando? Eu falei assim: não, Valdo, que besteira é essa? Isso nunca aconteceu. Pois é, mas aqui está cheio de árvore. Hoje os passarinhos vão aparecer. Eu falei assim: mas por quê? Eu estive trabalhando aqui. As energias vão ser diferentes. Por incrível que pareça, na hora que ele começou a falar, veio aquele monte de passarinho em cima da gente, como se fosse uma revoada de passarinho. Como é que é isso? Você está entendendo? Isso eu com Thomas Green Morton. Agora, ali, foram as minhas energias com a dele, o povo que estava lá, o Arthur que estava conosco, o povo todo que estava mexendo. Você está entendendo? E ele falou com entusiasmo, a hora que viu aquilo tudo, os passarinhos, aquele negócio todo em torno, foi impressionante, um espetáculo, entende? Ele virou para mim assim: mas que coisa, hein? Aconteceu o que você falou, hein? Val. Val, pode falar. E quando acontece de você jogar energia numa pessoa, a pessoa percebeu que você jogou, mas só que ela fica chateada, porque recebeu essa energia. Óbvio que se a sua energia é boa e ela ficou chateada, a gente vai dizer assim: não, ela está assediada. Mas aí, se ela percebeu e foi reativa a isso,
Então, a pessoa foi intrusiva quando jogou energia nela, por mais boa intenção Não, que tivesse? foi intrusivo contra o assediador dela. Eu não entro quando eu não vejo as coisas. Agora, outra coisa. Vamos supor que eu estou aqui trabalhando com energia, do jeito que é a mega euforização. Aí pega quem aparecer, não queremos saber o que é, nem o que dá. Isso depende das injunções, das circunstâncias, daquele contexto. Precisa examinar, né, o que é. Entende? Agora, quando o processo é de assediador, aí sai de baixo. Quem for forte engole o outro. É a vida. Entende? Ou quando tem um desafio, igual da moça da televisão que me desafiou para um duelo energético. Engole quem puder, vai em frente. Colocou os cachorros, a gente tem direito de fazer a represália cachorrenta. Não é isso? Sinológica. É que, aparentemente, você botou mais fogo ali naquela fogueira. Não, pelo contrário. A hora que você jogou energia, o assediador ficou danado da vida que até a pessoa respondeu. Isso aí é ótimo. Está mexendo com a pessoa. Aquilo lá já mostra que ele é frágil. Quando a pessoa fica quieta e o assediador ficou quieto, é porque ele está dominando totalmente a situação. Estou por cima da carne seca. Não vou mexer com esse bofe. Você está entendendo? Presta atenção, olha a lógica do que eu falo. Agora, gente, 60 anos de praia. Tudo isso eu já vi. Demais. Os processos de energia e o convívio com isso, tem muita coisa ainda para a gente estudar, de detalhe. São detalhes que mexem com a vida em tudo. Essa vida, por isso que eu faço, essa vida é energética. Tem muita coisa para a gente fazer. Muita coisa para decidir, investigar, pesquisar, desenvolver, ciscar. É muita coisa. Vamos viver, né? É a vida. Ô, João. Professor, você falou de ectoplasma antes e da mudança de temperatura que o senhor faz, se o senhor quiser. Pelo fato do ectoplasma ter facilidade de se manifestar em ambiente mais frio, quando o senhor quiser subir a temperatura, existe uma dificuldade maior do que se o senhor quiser baixar? A dificuldade que tem é se tem assédio no lugar, se o rolo pensando é negativo. Isso é que é a dificuldade. O resto tudo você pode superar. Bobagem. Mas inicialmente não tem, se não for nenhum condicionamento psicológico. Tudo depende da gente. Outra coisa, João, já teve gente que olhou para mim, viu essas coisas todas que eu fazia, isso em universidade. Virou para mim e falou assim, vem cá, eu não entendo. Por que essa toda universidade não vai estudar você ou as pessoas igual a você, com tudo isso? Assim, esse povo não aguenta, é tudo preconceituoso, tudo cheio de dogma. Os maiores dogmas que existem não são da religião, são da ciência. Ciência convencional. Por exemplo, só isso. A hora que eu chego lá, aquele monte de gente, eu vou mexer lá e modifico o processo dos batimentos cardíacos da pessoa. Tudo médico. Esse povo não era para fazer uma pesquisa daquilo? Todo mundo viu, ficou assustado, o povo caiu fora, a moça disso, se retrataram comigo, eu caí fora, deu uma banana para todo mundo. Nunca falaram nisso, ninguém escreveu nada disso. Assim é a ciência, de todo lado que eu fui. Então, eles já têm um preconceito, que essas coisas não podem existir, então não existe. Eu, por exemplo, não existo para esse povo. Isso é uma loucura. Por isso que eu falo para vocês, estude o processo do estado vibracional. Tudo começa por aí. É o fator desencadeante. O estado vibracional é aquele processo do punhal de prata no coração do vampiro. Sabe como é que é? É a bala de prata, não, é o punhal de prata que você coloca no coração do vampiro. Acaba com isso. O vampiro é maratosfera, a ciência convencional, está tudo aí dentro. O fanatismo religioso, está tudo aí. O estado vibracional é o punhal de prata. Liquida com isso. Agora, isso, pelo menos a gente fala. E hoje a gente já pode falar. Antes, quando eu falava, eles acabavam matando a gente. Hoje não. Eu estou falando isso tudo. Então, eu também lá no fundo não reclamo, não. Eu apenas registro, entende? Mas eu não reclamo, porque antes era pior. Ontem na escola de projeção, foi falado que cada consciência tem 9 consciências. De acordo com os estudos, essa comunidade extrafísica é conhecida e caminha a séculos com cada consciência.
A minha mudança nessa série X modifica essa comunidade? Sim. Qual a relação entre os conflitos que pode existir decorrente dessa mudança? A primeira coisa é a seguinte: se você está estudando as coisas, está fazendo assistencialidade, cumprindo a sua auto-proex, a sua paraprocedência, ou aquela terra natal sua extrafísica, quando você dessomar, ela pode ser outra, melhor. As coisas vão melhorar para você. Essa é a tendência, de modo geral, dessa situação. Agora, para isso, cumpra aquilo que você recebe. É aquilo que na Apex eles chamam de aportes proexológicos. Aquilo que você recebe para distribuir. Distribua cosmoeticamente aquilo que você recebeu, que a sua tendência vai ser mudar a paraprocedência. Isso é inevitável. Na época da consolidação das ideias da projeciologia e conscienciologia, nessa ordem, mais precisamente no século passado, os kits foram os grandes pilares de que temos para usufruir hoje, sob o ponto de vista da evolução. Por exemplo, a Cognópolis. Professor João Aurélio, na sua opinião, qual seria o kit base do retomador de tarefa? A primeira coisa é a pessoa se localizar aonde que está, ela tem mais relação com a ProEx dela. Por exemplo, ela vai ter que mudar de localidade, cidade, de país, ela vai ter que retomar que tipo de tarefa, onde que ela parou no meio do caminho. Se ela tiver oportunidade, vir aqui em Foz, por exemplo, fazer uma entrevista com a Apex, pegar uma orientação técnica, para usar as técnicas que tem hoje do retomador de tarefa, para a pessoa não ficar perdendo tempo e querer recuperar aquilo que já passou tempo também, que às vezes a pessoa ela quer fazer uma coisa que o povo já foi embora, aquelas instituições já estão no outro patamar. Então, acho que se localizar e buscar assessoria técnica na Apex. Por que enxergamos a energia de umas pessoas e de outras não? Ontem, estava assistindo uma palestra sobre microcosmo e macrocosmo num templo maçônico e conseguia ver a energia que emanava do palestrante, que parecia vitrificada. Outra pessoa que estava sentada perto dele, mas nada tinha a ver com a palestra, emanava energia branca, azul e amarela. Por que ocorre essa diferenciação de cores na emanação de energias? Por que não consigo enxergar a energia de todas as pessoas, mas só de algumas? Aí é devido ao processo da emanação dos biovórtices, ou seja, dos chakras, e o tipo de energia que sai nisso. Eu sempre mostro aqui para a turma o seguinte: por exemplo, eu posso exteriorizar a energia que é minha. Vem, por exemplo, uma consciência assediadora que eu encapsulei, ele pode colocar energia aqui, e na hora que eu estiver exteriorizando, eu posso tirar aquela energia para fazer a desassimilação. Na hora, então, que a gente tira, vem um amparador e tira aquele assediador e leva, encaminha, vem um amparador e coloca energia em mim, junto com aquela que eu tinha. Então, aí você já vê 3 tipos de energia até agora. Tem uma quarta. Na hora que nós estamos assim, aquilo fica positivo, o amparador ou eu acessamos a central extrafísica de energia. Vem, então, aquela inundação de tsunami e toma conta do contexto todo e do campo de energia que foi instalado. Aí já é um quarto tipo de emissão de energia. Então, por aí, a gente nota que a coisa é muito mais séria. Por exemplo, tudo que diz respeito apenas à composição da aparência, a movimentação da energia, cor que aparece, isso tudo é secundário. Por exemplo, eu fiz experiência com muita gente que eu perguntava: que cor que você gosta? Você vai ver a energia que você gosta. Isso tudo é processo de sugestão. Você faz na hora. Isso é hipnose, é besteira. Então, o problema de cor, de manifestação assim maior, é secundário. Nós temos que ver são as manifestações que cuidam dos sinais e sensações e vivências da pessoa com energia. Isso é que é o mais importante do que aquilo que aparece. Porque a parapsicosfera de uma pessoa, ela está sempre movimentando. E aquilo é permanente, está sempre em movimento. Umas movimentam mais do que outras. Então, isso tudo, a gente tem que dar o desconto e ver qual a finalidade e o valor disso. Agora, professor João, poderia comentar ou citar algumas das várias vantagens contidas nesse verbete original, em termos de flexibilidade de vida, contingenciamento lúcido, encapsulamento e nanotecnologia?
Ela fez um apanhado bem razoável. Eu vou repetir para você. Flexibilidade de vida, contingenciamento lúcido, encapsulamento e nanotecnologia. Eu acho que a pessoa, ela está falando um pouco aí de aproveitar tudo que existe de tecnologia, de coisa mais avançada, para otimizar a vida. Então, eu acho que aí buscar, por exemplo, a tecnologia em casa, como é que é seu ambiente de casa, de estudo, de trabalho, de repouso. Na Conscienciologia a gente sugere várias técnicas, né, ergonômicas para otimizar o ambiente. A questão de encapsulamento aí é uma questão de domínio do parapsiquismo, das energias, né? Então, acho que o que você está tentando colocar cada pessoa estudar o máximo, o top que ela tem, em termos de condições pessoais e tecnológicas para o dia a dia. Quando a gente fala em nanotecnologia, ainda está um pouco nano, né? A disponibilidade dessa tecnologia para nós está muito pequena, está muito, vamos dizer assim, ainda restrita, cara, não acessível, né? Mas eu acho que a tendência nossa é cada vez mais ter tecnologia e paratecnologia disponível para usar. Por exemplo, na Conscienciologia, nós temos muita paratecnologia que ainda as pessoas não dão um certo valor, ou não dão valor nenhum, né? Eu acho que é uma coisa teórica e funciona. Por exemplo, um laboratório nosso. Só a pessoa fazer um laboratório, ela muitas vezes ela muda a vida dela. Ninguém esteve com ela esteve sozinha, ela foi no laboratório sozinha. Que tem, às vezes, um parador lá dentro, uma consciex ajudando, auxiliando. Então, isso é um exemplo de paratecnologia que eu acho bem superior à nanotecnologia. Eu vou contar um caso, antes de eu entrar na Conscienciologia, de conhecer e saber que existia o estudo, a pesquisa, eu trabalhava com uma empresa que produzia, chamavam produtos naturais do Japão. Era uma empresa de alta tecnologia na época, ainda é hoje. E aí tanto eu comercializava como usava esses produtos. Quando eu descobri as energias, estado vibracional, e eu vi o efeito que deu, eu falei, gente, isso aqui é muito pequeno. Ou seja, eu tomava um monte de coisa, uma parafernália, que aquilo, para dar um efeito, né, é uma mão de obra, você gasta tempo, você gasta dinheiro, é tudo em dólar. Aí você trabalha com as energias, aonde que você quiser, você não precisa estar ali num espaço específico. E o resultado é muito maior. Então, por exemplo, o estado vibracional é uma técnica super, vamos dizer assim, complexa, e ao mesmo tempo simples. E substitui muita parafernália tecnológica, né, que estou colocando. Eu não estou descartando a tecnologia, estou mostrando que existe paratecnologia disponível e tecnologia indisponível. A gente quer usar a tecnologia indisponível e não usa a paratecnologia disponível. Esse é o ponto que eu quero ressaltar aqui. João, aqui na Cognópolis tem muita gente construindo agora, expandindo muito isso. E do ponto de vista aí de organização do kit, o ambiente para estudar, por exemplo, o escritório, a biblioteca conjugada, o que você poderia falar aí para orientar as pessoas que estão construindo? Também, se você é adepto do mesão assim, para estudar, eu acho que tem que ter aquela estante tradicional com impressora, o notebook, o escritório tradicional. Como é que você acha que é o ideal? Eu acho assim, Fernando, tudo depende da estrutura e disponibilidade da pessoa, de espaço, de tempo, de dinheiro também. Eu vou falar do meu caso. Nós evoluímos da Basicom para uma casa, vamos dizer assim, menor, mas uma casa que dá para viver. Então, a gente procurou assim, se adaptar dentro de um espaço no contexto da Cognópolis. Então, nós temos o holociclo, nós temos a holoteca, hoje nós temos uma série de estruturas auxiliares aqui na Cognópolis. E eu acho que, às vezes, as pessoas gastam muito dinheiro e elas não usufruem que nós já temos aqui. Então, acho que a questão não é só espaço físico, é você conseguir conjugar sua casa no contexto da Cognópolis. Por exemplo, coisa que a gente acha bastante sério, quarto da TENEPS individual. Porque às vezes a pessoa constrói uma casa até razoável e ela não faz um quarto da TENEPS para ela separada, por exemplo. Por exemplo, nós temos escritório separado também, cada um tem o seu. Apesar que a gente usa o escritório eventualmente do outro sem problema, mas tem um espaço da pessoa. Então, eu acho que, no caso aí, a pessoa, a dupla, ela precisa estudar o que é o melhor para elas. E estudar as casas que já existem. Eu acho que hoje existe muita disponibilidade de tecnologia aqui, otimização, nas casas que já foram construídas. Então, sugestão, converse com as pessoas que já construíram, veja como é que qual é o seu estilo.
né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ver que tamanho de casa, que tipo de casa. E aí ela vai, então, buscar todos os recursos para construir a casa dela, buscando, né, os exemplos que ela vê positivos e também adaptado para o caso dela. Então, eu destaco, no meu caso, escritório individual e quarto da TENEPS individual, para criar um holopensene específico, para, vamos dizer assim, trabalhar aquilo que a pessoa precisa fazer, né? Tem duplas com estilos diferentes, não funciona no mesmo escritório, né? Tem duplas que funcionam, então tem que ver que dupla é essa, que pessoa é essa. Por exemplo, nós, quando a gente estava na Basicom, não tinha negócio de escritório, né? Era uma coisa só, então a gente se adaptou. Então, acho que a pessoa precisa se adaptar e ver se aquilo é produtivo. Se não está sendo produtivo, muda, né? Altera o ambiente. Essa é a dica. Professor. Bom. Aqui no ar. Professor, o senhor comentou sobre a questão de fazer o banho de energia, que é uma coisa que o senhor tinha muita prática quando era consciex. Qual a sensação que um consciente tem? Quais são as percepções que indicam de forma única que a consciente está sentindo um banho de energia, está recebendo? Primeira coisa é o seguinte, precisa ver a sinalética dessa pessoa. De acordo com a sinalética, ela vai sentir o banho. Agora, a coisa mais séria não é nada disso. É que, com o passar do tempo, ela cria o verdadeiro kit das sensações, das emoções, das vivências, da experiência dela. Por isso que a sinalética ela é única, é personalíssima. Ela é específica da pessoa, a pessoa tem que ver. Eu quero te dizer uma coisa, muito mais séria ainda do que isso tudo. No meu caso, devido ter trabalhado muitos anos com o processo de psicofonia e psicografia, eu tenho certas sinaléticas que são, assim, imperdíveis e elas abrem o caminho assim, escancaram. Ela não abre a porta, ela destrói tudo, ela destrói a parede, a janela e as portas. Abre tudo na hora. Agora, o que é que eu sinto? Eu sinto como se fosse o detonador do processo da psicofonia ou da psicografia. Então, me enrijece uma parte do corpo, mas instantaneamente. E é contra a minha vontade. Por exemplo, se eu quiser ir contra aquilo, eu não consigo desfazer. No entanto, o negócio está agindo dentro dos membros do meu corpo. Você entendeu como é que é? Então, por exemplo, se chega num nível desse, e você já entende tanto uma coisa quanto a outra, junto com a energia, tudo mais fica pequeno. Você já tem uma autoconfiança na experiência e nos resultados, que isso tudo ficou diminuto, insignificante, bobinho, mínimo. Entende? Agora, por exemplo, uma coisa muito séria. Dentre as coisas que me chamam mais atenção nesse processo todo, o ano inteiro, a vida toda, é a hora que eu tenho um aviso desse forte, num local que não tem nada para chamar a atenção disso. Geralmente, então, aí, nesse caso, eu paro com tudo que eu estou fazendo e só penso para ver o que vai acontecer. Eu nunca errei com isso, eu sempre acertei. Agora, você pensou, depois de meio século você trabalhando com essas coisas, centenas de vezes eu já passei por isso. Você tem uma confiança absoluta no que é que acontece. Às vezes, por exemplo, é uma coisa muito simples. Vamos supor que eu estou aí, estou vendo a televisão, daí a pouco, quando eu vejo, me dá o processo de toda a contração de um lado, como se fosse o processo igualzinho da psicografia. Você tem alguma coisa. Aí então, eu paro tudo, vou ver, vejo se eu posso captar alguma coisa extrafisicamente, se não posso, eu fico quieto. Quase sempre, daí a pouco eles trazem alguma consciência braba, dessas de cair o teto em cima de você para ser assistido. Aí, então, o que eu faço? Antes da pessoa chegar, da consciência chegar, eu já começo a exteriorizar a energia, para que o ambiente fique receptivo para aquela consciência. Então, com isso, anda mais depressa. É isso que eu chamo também da taquirritmia. Essa é a taquirritmia parapsíquica. Entende? Então, outra coisa, essa taquirritmia parapsíquica, eu já era rapazinho, já tinha essas coisas. Eu já contei aqui um caso, eu já contei há alguns anos aí, já expliquei aqui o caso, que uma vez eu estava ajudando um homem em cima
do telhado de uma casa. A casa dele tinha sido destelhada lá em Uberaba, e eu subi lá no telhado para ajudá-la a colocar as telhas, encaixar as telhas daquele negócio. As telhas nem era essa chata, grandona, não, era daquelas redondas. Mas tinha que, a casa dele estava, e não podia, porque tinha criança na casa, aquele negócio todo. Então eu subi, uma escada lá no fundo, fui lá e fiquei lá em cima. Na hora que nós estávamos lá, com aquela história, eu falei assim, olha, eu quero te dizer o seguinte, eu até queria continuar trabalhando com você, mas você precisa, você é obrigado a sair daqui. Eu disse, mas o que é? Eu acho que tem, eles estão atrás de mim, que eu senti aqui minha sinalética. Eles estão atrás de mim, deve ter gente que vai atrás de mim daqui a pouco. Se for, você já fica sabendo, se aparecer, eu já vou descer, eu vou lá. Se eu conseguir resolver o negócio todo, eu volto, senão eu não volto. A hora que eu acabei de falar, etc., e estou lá colocando a telha e ele também, quando o menino começa lá, começou a gritar lá, é a fulana que quer... Eu tive que descer para ir lá atender. Agora veja, isso em cima do lance. Você está entendendo como é que é? Agora, naquela circunstância, aquilo lá foi até muito bom. Por que que os amparadores fizeram isso comigo? Porque lá em cima, sei lá se eu poderia ficar afobado, ou o cara que estava comigo, a gente cair lá de cima não é nada bom. Eu não ia assistir ninguém. A casa era altinha, não era assim não. É daquelas casas que tinha, sabe, o pé direito alto, com escada, para você subir, entende? É um andar só, mas muito alto. Você está entendendo, então, como é que é? Então, outra coisa séria. Toda vez que a pessoa tem essa sinalética, o ideal, para quem está começando, que ela está começando a engatinhar com o processo de parapsiquismo, é ela colocar isso no laptop e começar a investigar, fazer comparação, entende? Fazer cruzamento de fatos, examinar uma coisa com outra, cotejos, confrontos. Isso aí amplia demais a realidade da pessoa. E outra coisa, a maioria tem alguma coisa com isso, mas é que é assim, tão insignificante, tão raro, tão esporádico, tão superficial, que, entende, não entra no contexto da vida diária da pessoa. É difícil. Professor, a questão da prática do Penta, para praticar o Penta, quer dizer, a TENEPS, a pessoa precisa ter um mínimo de parapsiquismo para ter uma comunicação com o amparador? Isso seria um pré-requisito? Não, ela começa sem nada. Com o tempo ela adquire aquilo. Aí vai depender dela. O tempo que ela vai demorar para isso e o modo que tem. Não fica pensando que a maioria do povo não tem nenhuma experiência. Tem que começar pouco a pouco mesmo. Faz parte do serviço. Então, pode só na intenção, no momento, mesmo sem saber se tem alguém recebendo, se o amparador está lá, é suficiente para a pessoa iniciar? Não, é a pessoa ter confiança, que ela tem assistência extrafísica, que a intenção dela é boa, ela quer fazer assistência, isso é básico. Ajuda tudo. Uma pessoa que não pratica nenhuma assistência, você não sugeriria, pelo menos, praticar algum certo nível de TACOM para começar? Não, ela faz se vire, dá um jeito, se vira do avesso, planta bananeira, dá um jeito, tudo que ela fizer para chegar nisso vai ser bom. O problema é dela. Agora, o caso todo, basicamente, é jamais esquecer esta vida energética. O estado vibracional é a melhor coisa que eu posso oferecer para vocês. E tem que ser do jeito que a gente fala. Não adianta fazer negocinho, não adianta querer colocar as coisas do orientalismo, dos iniciados, das seitas, das religiões, nessas coisas. Não adianta nada essa muletaria. Tem que ser do jeito que a gente fala. Esse é o melhor caminho, é o que dá certo. Eu só confio naquela técnica que eu dei de acordo com os detalhes de desenvolver a técnica. Se fizer diferente, eu não tenho nada a ver com isso. A gente não responsabiliza. Entende? Obrigado. João, quando você falou aí na questão do personalismo, de ter um quarto de TENEPS para cada um, eu vou entrar numa questão como sugestão, porque eu vejo importância nisso. Quando você escreveu ali antagonismologia, eu estou sugerindo
para você ter uma complementaridade, porque eu penso que o que você escreveu com o que a Kátia escreve tem muito a ver. Antagonismo, o kit número 5, kit da dinâmica parapsíquica com o bagulho energético. E vocês são, assim, um casal muito legal. Mas me explica aí o... Casal 20, explicar melhor, eu não entendi a relação do bagulho com a questão da dinâmica. Não. Eu fiquei meio embagulhado aqui. Não, deu um bagulho? Então vamos lá, vamos limpar o bagulho. Você escreveu nesse antagonismo apenas um, né? Eu estou sugerindo o segundo. Tá, o segundo seria kit da dinâmica parapsíquica, bagulho energético. Por quê? Porque eu acho que você e a Kátia estão trabalhando em comum aí. A Kátia escreveu um artigo muito bem escrito, bagulho energético, e vocês formam aí esse casal 20, energeticamente falando. É o 10º? Então é o 10º. É o 10º casal de Weber-Tolkien. Você entendeu? É um binômio, se fosse antibagulhismo, será que poderia ser? Podia até ser. Podia até ser. Tá. Nós vamos registrar. Tá bom. Tá bom. Professor Valdo, agora eu também gostaria de fazer uma pergunta assim. Agora há pouco você falou que estudar é assistencial e indicou estude o EV. Todo e qualquer estudo passa a ser assistencial ou vale a intenção Depende da do que se intenção está... da pessoa. A intenção. Se a intenção é boa, então... por exemplo, um dos estudos mais difíceis que tem é o da prostituição. E a Bíblia? Eu era super assistido quando eu trabalhava nesse ambiente de boemia brava. Entende? Em vários lugares que eu fiz isso. Aí... Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei em ambiente desse até na Califórnia. Até em Las Vegas. Para vocês terem uma ideia. Entende? E a assistência é impressionante. Agora, numa condição dessa, você tem que permanecer em estado de graça o tempo todo. Não tem jeito. Eu, quando fui à Califórnia para ver essas coisas, depois lá na área de Las Vegas, que é outro estado lá, Nevada, Arizona, aquela coisa toda, eu já tinha deixado o movimento espírita. E já tinha visto como é que era o processo da santidade do Chico. Quando eu chegava para fazer esse negócio, eu falava assim, até que o Chico tem lá a sua razão de querer ser santo. Para desenvolver esse trabalho, nós temos aqui, num ambiente desse, tem que ter uma santificação, nem que seja no tapa. Senão, não resolve. Então é o seguinte, quanto mais processos extrafísicos difíceis você tem, menos difíceis e processos alterados você tem que ter dentro de você. Então, tem que ser assim, a água com vinho. Você não se mistura. Porque você é a água, aquilo é o vinho. E é um vinho choco. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí é que é o caminho da gente entender. Agora, por exemplo, os efeitos que a gente tem no lugar desse são impressionantes. Porque o negócio está tão no buraco e ninguém está esperando aquilo, se há um efeitinho positivo desse tamanhozinho, ele fica imenso, que aparece mais. Você está entendendo ou não? Estou entendendo. Então o negócio é seríssimo. Por exemplo, uma das coisas mais brilhantes que eu fiz em matéria de espetacularização foi naquele calor lá do Rotterdam, que é um negócio que o calor é tanto que está cheio de água, aquele povo trabalha tudo sem roupa, os guardas que tem, que é Rotterdam, que é a represa lá de Rotterdam. Agora, o que se passa? Eu fui atender umas pessoas lá, que é um calor de doido. Aquilo, 50 graus, à sombra, é fácil. É um desertão. É daqueles desertão que vai rolando aquele capim seco. Sabe como é que é? Agora veja, na hora que eu mexia
e a temperatura do ambiente que eu mexia caía, todo mundo sentia, espetacular, você é melhor do que ar-condicionado. Você há de ver o povo como é que ficava. Uma besteira, né? Isso é da coisa mais primária em matéria de efeito físico. Agora, eu começava a trabalhar. A hora que eu atingia 3 pessoas para mexer com arco voltaico, ou um processo de exteriorizar energia, ou fazer qualquer coisa, a temperatura daquele ambiente que estava horrível, isso eu estou falando assim, na varanda, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Todo mundo começava a sentir que a temperatura baixou. Você está entendendo como é que é? Instantaneamente. Então, esse processo todo, espetáculo, não resolve nada. Isso ainda é moldura do quadro, não resolve nada também não, a gente precisa ir com calma. Mas agora, que isso tudo funciona, funciona. Professor. Professor. Agora, tinha gente que ficava com medo de mim, né? Como? Que esse cara está aqui a 50 graus, e ele começa a fazer a gente sentir frio. Esse cara de onde ele veio? Ele é o Netuno? Isso é o cara que... Você sabe o que é o Netuno? Netuno é o deus do fundo do mar. Você está entendendo? Eu falei assim, não, mas se for o Netuno, vocês estão querendo que eu sou o fundo do mar, ou do Polo Norte ou do Polo Sul. Vocês têm que escolher a Antártica. Tá certo. Professor. Mas então, professor, mais um tiquinho. Quando existe o estudo aprofundado, lavagem cerebral, dentro de uma religião, existe assistência? Existe, sim. Como? Sempre tem alguma assistência. Agora, o processo todo é o seguinte, o problema é que não há discernimento. Isso. Então, eu pergunto para você, qual é a maior assistência que nós podemos oferecer para alguém? É dar a ela a ideia do discernimento. Se a religião não dá, é uma droga. Pois é, mas a então, lógica professor, do que eu estou falando. Pois é. Isso é terrível, gente. Outra coisa, se a ciência convencional não dá o discernimento multidimensional, é uma droga. É isso que eu falava por aí afora, nas universidades. Todo mundo ficava calado. Mas, professor, esse caso aí que eu levantei de um sobrinho, ele engole a Bíblia. Ele vive a Bíblia. E ele tem, sob o meu ponto de vista, algum parapsiquismo. Sempre tem, por causa dos guias cegos. Guia cego está lá para isso, já é dominado daquele jeito. Agora, e qual é a assistência? Tem judeu que mexe com cabala faz 5 milênios. Tem. Está cheio de guia cego tomando conta deles. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Olha isso. Agora, o problema é de discernimento, é fazer as coisas melhores, o ideal, aquilo que é o melhor. Isso tudo aí é secundário, porque tem muita bobagem. E outra coisa, tem muito assédio. Só as guerras religiosas que tem. A maioria das guerras são guerras religiosas. Isso. É o meu Deus que é superior ao seu. Então eu te mato, te degolo, te furo os olhos, chupo o olho. Quer dizer, loucura. É o princípio de Italião, outra loucura total. Loucura. Agora, há umas coisas também que eu queria falar nesse sentido, já que nós estamos falando aí no Saslavski, essa coisa toda. Vocês olham bem que tem um negócio muito sério desse assunto, que é o problema, por exemplo, da pessoa que passa pela vitimologia. No processo da vitimologia nesse planeta, a personalidade mais séria que tem um, que é muito sério. Qual que é? J. Cristo. Todo mundo sabe disso. É a crucificação dele. Então ele criou uma vitimologia, virou tabu. Fez fama, deitou na cama. Agora, as coisas começaram a caminhar, veio a Segunda Guerra, os judeus apareceram mais, o antissemitismo contra eles, uma loucura. Foi feito então o quê? O que aconteceu na Segunda Guerra? O Holocausto. Houve a vitimologia, fez fama, deita na cama. Eles então têm o processo do tabu do Holocausto. Agora, recentemente, inclusive está mexendo lá, Supremo Tribunal, essa coisa toda, tem a homofobia. Os homossexuais estão se manifestando, eles têm todo o direito, estão certo, estão fazendo as coisas, se manifestando, veio a homofobia, vitimologia, criou o tabu, está tudo aí. Agora, vamos pensar, eu estou falando em 3, está certo? Vou repetir, presta atenção.
o processo de Jesus Cristo que veio do judaísmo, mas que ele foi contra lá uma opção de coisa. Então tem, ele é o Novo Testamento, o judaísmo é o Velho. Agora, depois vem os judeus com o Holocausto, já da Segunda Guerra, com o tabu do Holocausto. E agora tem os homossexuais com o tabu da homofobia. Agora, eu quero só que vocês pensem no antagonismologia, no surrealismo, ou, se vocês quiserem, na ironia de um único processo. Para os judeus, o Velho Testamento tem lá a sua coisa, porque é um livro sagrado, é a Bíblia, é sagrado. Somente por causa do Velho Testamento. Para os cristãos do cristianismo, a Bíblia é sagrada por causa do Novo Testamento. Agora, ó, tanto um quanto o outro combate o homossexualismo. Então, durma com um barulho desse, vê se vocês arranjam alguma pacificação dentro de vocês, pensando nessa realidade. Isso não tem livro nenhum. Isso é observação minha, que já vem de muito tempo. Eu já escrevi sobre isso. Eu já toquei nesse assunto, mas quando tinha pouca gente lá embaixo. Aqui eu nunca falei nisso. Mas vocês vejam que é a vitimologia com o tabuísmo, o processo do tabu. Como é que existe? O tabu, veja bem, da crucificação, o tabu do Holocausto, o tabu da homofobia. É um fato. Agora, o que é duro é que esses dois tabus anteriores, a base deles é contra o terceiro. E está todo mundo aí quieto. Vocês estão entendendo como é que o processo de tabu e essas loucuras vão longe? O negócio não é fácil. E a lógica disso, é tudo baseado em fatos. Os caras estão aí. Arranja argumento contra isso. Professor, no caso dos judeus e dos cristãos, se deve ao fato da procriação. Quer dizer, o homossexualismo é contrário à procriação e eles combatem em função disso. Durma com barulho desse. Tudo é tabu. Eles vão se organizar cada vez mais para se defender. Na hora que... Mas então, a hora que estão juntando. Agora, gente, aqui umas últimas perguntas. Poderia comentar sobre o seu desenvolvimento parapsíquico em outras vidas? Que tipo de treinamento, além do EV, o senhor já fez? O que mais ajudou no seu desenvolvimento para ressomar nessa vida com paragenética predisposta ao parapsiquismo? Olha, o meu processo maior é o seguinte, o EV foi uma base da história, mas o problema mais sério é a assistencialidade que a gente faz, e no meu caso é o processo da sensibilidade impressiva, de você ter clarividência sem precisar nem de ver a consciência, você já sabe tudo, capaz de escrever tudo. Isso tudo acontece de muitas vidas que eu já tive nesse sentido, que é quando eu apelava para a situação, porque não tinha outro jeito, no desespero daquela condição, isso tudo me ajudou muito a desenvolver a situação. Por isso que eu sei, e é por isso que eu tenho esses banhos de energia que o povo me dá, etc. Tal. Agora, no desenvolvimento para ressomar nesse corpo aqui, o que eu trabalhei mais foi aquilo que a gente chama de monoideia, ou monoideísmo, ou ideia fixa. A minha ideia fixa é dominar a energia para fazer assistência. É aí então que sai o processo do EV, da esterilização de energia, do arco voltaico, da mega euforização, do ectoplasma, do efeito físico, de tudo que deriva disso. Agora, isso eu trabalhei muito na minha condição de Zéfiro, antes de vir para cá. Era a minha ideia fixa. Isso aí eu estudei junto com uma série de outras consciências que estavam estudando do mesmo jeito. Então, a hora que você fixa essa ideia lá, você acaba refletindo aqui. Então, eu com 3 anos já comecei a ter retrocognição por causa disso. Entende? Aquilo foi muito claro. E outra coisa, por que o garoto daquele jeito e começava a ver aquele anjinho que aparecia lá, que mais tarde eu vi que era monja. Isso também já era uma sensibilidade do processo, sob certo aspecto, até superior à retrocognição. Agora, tudo foi por causa das ideias fixas. E outra coisa, eu nunca tive medo, nunca tive dúvida, nunca tive conflito com esse processo de outra dimensão, ou do processo, isso que o povo chama de espiritualidade. Isso tudo para mim foi ponto pacífico. Eu nunca discuti isso.
Não precisava, eu admitia dentro de mim. Isso tudo é por causa da ideia fixa, antes de mim. Entende? Agora aqui. Professor. Quando tive uma projeção que estava em um lugar de tratamento de câncer, tinha uma mulher braba comigo e estava conversando com uma criança que era meu sobrinho, mas não tem no intrafísico nenhuma criança que dessomou com essa doença. Tem uma irmã e prima que dessomaram com câncer. Quando acordei, senti meu cardio-chakra mais leve. Faz mais de um mês que ando muito deprimido e não consigo reverter esse estado. Pode me ajudar? Sim, vamos entrar na energia aqui com você. Essa aqui é a nossa conhecida aí da história. Agora, ó, isso aí você deve ter recebido aquilo que chama de imantação. É a hora que a pessoa pega de mau jeito uma emanação de energia negativa. E deve ser o que aconteceu com ela. É o que eu estou sentindo. Não, é isso mesmo. Ó, eu estou sentindo aqui. Eles estão confirmando. É isso mesmo. Começa a mexer mais com o estado vibracional. Que até amanhã você vai melhorar disso. Faz força aí, porque o processo é você receber uma descarga maior. O processo todo foi esse. Professor? Sim. Por gentileza. Segundo o que o senhor transcorreu, dá para se entender que há duas forças antagônicas que transpassam a multidimensionalidade, que, pelo meu simples entendimento, poderia se chamar de bem e mal. E qual seria a diferença entre o mal e a ignorância? Porque, normalmente, quando se... Não, você coloca, esquece mal e bem e pensa só numa coisa. Autoconhecimento, autocognição e ignorância. Pronto, você vai entender tudo. Todas as pessoas erram por ignorância. Qualquer tipo de erro. Se você pensar assim, você vai entender a humanidade, vai querer ajudar todo mundo. E outra coisa, você vai ser docente, professor. Não tem jeito, tem que ministrar aula. Eu dou a aula dentro de um curso de longo curso faz 9 anos. É isso aqui, chama tertura. A minha intenção é essa. Se eu não consigo alguma coisa, pelo menos eu faço força. Sabe como é que é? Ô João, ó, parabéns pelo seu trabalho, muito bom. Você respondeu em cima, você deu um banho de loja de kit nessa turma toda, inclusive em mim. Valeu a pena. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Hoje teremos os recados da Neida sobre o lançamento do livro em Curitiba, o livro do Marcelo da Luz, a Meracilde sobre a Escola de Parapsiquismo, o Alexandre, Congresso de Serenologia e Inversão Existencial, a Cristina sobre o Simpósio Democracia Direta e o Marcos sobre o discernimento multicultural. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Reafirmando a informação que já chegou o DVD, que é o documentário da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba no ano passado, em outubro. Então, aqueles amigos que renovaram, fizeram a sua nova adesão no mês de abril, nos próximos dias vão receber via correio o seu DVD. E nós estamos estendendo a campanha para o mês de maio. Então, quem fizer a adesão ao programa Amigo da Enciclopédia ou fizer a sua renovação, aqueles que estão com a assinatura vencida há alguns meses, tem muita gente que venceu esse ano desde janeiro e não renovou ainda, ganha um DVD de brinde também no mês de maio. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. O recado de hoje é para divulgar o lançamento do livro do professor Marcel da Luz, Onde a Religião Termina, que vai acontecer em Curitiba na próxima semana, nos dias 12, 13 e 14 de maio. Para quem tem interesse, gente, o cronograma é o seguinte: dia 12 de maio, às 19h30, vai ser o lançamento da obra, na livraria Curitiba do Shopping Paládio. No dia 13, às 19h30, vai acontecer uma palestra gratuita no Hotel de Ville. No dia 14, às 9 da manhã, esse curso vai acontecer o dia todo, né? Vai ser o curso Descrenciologia, também no Hotel de Ville. Então, esse livro, gente, que o professor Marcel está lançando, ele tem bases fundamentadas, né, na sua experiência. Então, uma pessoa que tem autoridade moral para falar das suas experiências de 2 décadas a serviço do serviço religioso,
onde foi abjurado com a máxima dissidência. Então, estejam os interessados, né, Curitiba e cidades próximas, estejam lá para participar do evento. Para maiores informações, pelo telefone 41 3233 3736, ou ainda no e-mail contato@reaprendência.org. Estão todos convidados. Boa tarde. O meu convite é para uma aula, a 5ª aula da Escola do Parapsiquismo, que ocorrerá amanhã, dia 7, às 15 horas, na sala compartilhada 2. Então, essas aulas, elas são umas aulas que compõem a escola e elas são dadas online, mas online é só para os alunos inscritos na escola. Agora, as pessoas que estiverem em Foz do Iguaçu e quiserem participar, é só chegar lá na sala compartilhada 2 e participarem amanhã às 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar o 1º Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Invex, que vão acontecer simultaneamente lá no campus da Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo, dos dias 23 a 26 de junho. Então, esse congresso ele já resulta de 6 anos de experimentos do Serenarium, lá no campus da Aracê, e também tem relação com a construção do primeiro serenário aqui em Foz. Então, a ideia é fazer convergir essa experiência, esses esforços, para a gente alavancar o campus aqui em Foz, né, da Invexologia, e os recursos também virão para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, os interessados em participar desse evento único, né, inédito, entrem, só acessar o site da ARAC ou da Acinvex. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de reforçar o convite para participarem do 1º Simpósio Internacional de Democracia Direta, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu nos dias 3, 4 e 5 de junho. Nós queremos dizer que a procura pelo evento tem aumentado bastante, inclusive os teletertulianos interessados em participar e ficar hospedados aqui no CAEC, antecipem as suas inscrições, façam as suas reservas. Nós estamos a menos de um mês do evento, ainda há algumas vagas, então antecipem logo as suas inscrições. 3 a 5 de junho, 1º Simpósio Internacional de Democracia Direta. Para mais informações, contate o CAEC, ou então acesse o site www.simposiodemocraciadireta.com.br. Obrigada. Boa tarde, gente. Estou anunciando o discernimento multicultural do final de semana. As atividades desse final de semana são o ping-pong, tá? Sábado de tarde e domingo. E no domingo o Cineclube com o filme A Partida, tá? The Partios, né? Em inglês, em japonês eu não sei como é que é, não sei falar. Mas então está todo mundo convidado. O filme foi ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2009. É sobre dessomatologia, ProEx. Tá? O preço, R$2 o ping-pong por hora, com os acessórios na guarita do discernimento. E o Cineclube todo mundo já sabe, né? R$2 a entrada, mais R$3 de lanche. Tá? A gente espera todo mundo lá. Um abraço. Para amanhã teremos o verbete, então, a tanatofobia, a especialidade para patologia, o autor, o professor Álvares Dantas. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.